e passo a palavra aí pro Renan para iniciar os trabalhos dessa noite. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, dispondo do tempo de vocês nessa quinta-feira fria pra caramba, né? Então, deixa eu falar um pouquinho como é que vai rolar esse nosso papo, tá? E para ficar bem claro para todos, tá? Eu tenho então uma pequena apresentação para passar para vocês, tá? E é o seguinte, no final dessa apresentação, então, eu vou estar respondendo as perguntas de vocês. E as perguntas que vocês vierem a fazer, eu vou pedir a gentileza de vocês fazerem ali no chat. Daí no final eu vou fazer um aparato das perguntas, né? E eu vou até pedir para o Ranieri também, que está aí com a gente, ajudar a responder, porque ele vai ser parceiro nosso aí nesse nosso papo para falar de BIM. Quer dar um blá rapidinho aí também, Ranieri? Opa, beleza, pessoal? Tamo aí, tô voltando aí a participar um pouquinho mais assiduamente dos trabalhos aí da ProWay. Sou grato por ter sido convidado para participar aí. Eu trabalho diretamente com a ferramenta Revit, né, dentro da plataforma BIM. Eu hoje estou um pouquinho mais distante da arquitetura, já trabalhei em escritórios de arquitetura, mas a minha especialização é projeto hidráulico e preventivo, e entre outras coisinhas que eu faço nas demais disciplinas da área de engenharia civil. Então, estamos junto aí para participar, para contribuir, para que todos presentes aí se engrandeçam um pouquinho mais, se engrandeçam seu conhecimento aí nessa área. Beleza? Maravilha! Bom, pessoal, então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre o que vai rolar, tá bom? Todo mundo está conseguindo ver a tela inicial? Isso está aparecendo aí para vocês? Maravilha, então vamos em frente. Bom, primeiro quero falar um pouquinho sobre quem é essa pessoa que está aqui diante de vocês, tá? Hoje eu trabalho com a parte de consultoria, também dou aulas pela ProWay, tá? Também trabalho como profissional BIM em cima de alguns projetos, em cima de empresas. Hoje não mais a nível industrial, como eu trabalhei metade da minha carreira. Então, para quem viu lá no apanhado geral, eu trabalhei por grandes empresas, cara. Trabalhei pela Uzi Minas, Cosipa, ArcelorMittal, que é a antiga Cesita, né? Trabalhei pela Petrobras, Vale do Rio Doce, hoje é a Vale, pela VEG, Portunave, enfim. Mas encheu o saco. Então, eu falei para mim mesmo, olha, eu não quero mais trabalhar com indústria, tá? Que às vezes eu ainda pego algum projeto industrial para fazer, tá? Mas hoje é mais em cima da parte de consultoria corporativa. Então, eu meio que deixei de lado essa parte industrial, muito embora, né, ainda entenda bastante do assunto. Eu estou pela ProWay desde o final de 2006, então a gente está indo para quase 15 anos, né, ministrando treinamentos, isso pela ProWay, né, isso antes ainda dava aulas particulares, então se for considerar esse meio tempo, a gente está falando aí de 18 anos, mais ou menos. Me bacharelei como engenheiro eletricista pela Unileste Minas, isso distante daqui, né, de Blumenau, Santa Catarina. Fiz pós-estrutura metálica, depois eu fiz especialização em interiores pela PUC, né? E depois eu fiz a parte de parceria com a Autodesk, né? Que o Ranieri também fez, inclusive, das provas, né? A CP e a CI. Aqui do lado tem os selos de certificação que eu tenho, não somente da parte da Autodesk, mas também do Excel, do SketchUp, enfim. Além dos selos do LinkedIn também. Para quem não sabe, o LinkedIn também tem selos de reconhecimento de testes. Então, quem for lá no meu LinkedIn vai ver que tem um selinho de reconhecimento. É um teste que você faz dentro do LinkedIn. Enfim. Bom, vamos lá. Para começar, então, né, eu queria falar com vocês aqui o que é o BIM propriamente dito, né? O BIM, na verdade, é uma metodologia. A Nai falou no começo, né? O BIM não é um programa. O BIM é um processo. Então, quando você pensa assim, poxa, o que é o Build Information Modeling, vulgo BIM, né? É a informação da modelagem dentro do teu computador. Como assim? Imagina a informação da construção, né, dentro da tua modelagem. Então, pensa assim, ó, você, quando trabalha em CAD,
Às vezes você tem muitos problemas, principalmente em termos de lista de material, ou até interferência, esse tipo de coisa. E isso é totalmente previsível. Essa é a grande sacada, porque quando você faz, né, eu fiz o projeto em CAD, daí eu tive que passar, e depois de passar para Excel, eu passei por vários processos, enfim. Isso pode haver discrepância e isso não existe, ok? No BIM, o processo é um só. Isso é uma das vantagens, tá? Em termos de tempo também, é absurdo o tempo que você ganha em termos de processo. Mas isso eu vou mostrar para vocês no final desse papo, ok? Bom, vamos em frente. Aqui, então, fala das vantagens, né? Então, ele fala assim, ó, visualizar impactos econômicos à construção enquanto na fase do projeto. Isso vai de encontro com o que eu falei agora há pouco, ok? Assim, ó, imagina que você calculou X percentual de tijolos, vai, deu um exemplo hipotético aqui. E aí, na hora H, não deu aquele percentual porque você resolveu que ia fazer um cômodo a mais ou alguma coisa do gênero e não levou isso para sua lista de material. Aí, o que aconteceu? Discrepância, né? Isso, de novo, quando você cria o modelo dentro do Revit, ele gera a tua lista de material automaticamente, ele gera seus cortes automaticamente, ele gera tuas vistas automaticamente. Então, você não tem aquele papo de, teu cliente falou, faz aquela mudancinha, né? E aquela mudancinha no CAD você sabe, às vezes você tem que mudar planta, corte, detalhe, e no Revit não, no Revit você mudou a planta, cara, ele muda tudo mesmo, tá? Então é uma sacada bem legal. Bom, vamos lá. Aqui. Isso aqui é uma pergunta que me fazem muitas vezes ainda nas aulas de AutoCAD, tá? Eles perguntam assim para mim, olha, o Revit é difícil de aprender, né? Então, para você que conhece o AutoCAD, eu digo assim, imagina que você conhece o AutoCAD, que você esqueceu todos os comandos do AutoCAD, ok? E aí eu pergunto para você o seguinte, para que serve o offset? Para que serve o array? Para que serve, sei lá, o measure? E aí você vai olhar para minha cara e vai falar, sei lá. E você realmente não vai saber, tá? Em contrapartida, dentro do Revit tem um comando lá chamado paredes. E aí eu pergunto para você assim, para que serve o comando paredes? É claro que você vai olhar para minha cara e vai falar, para fazer paredes? É para fazer portas? É para fazer janelas? Enfim, tá? Então, essa que é a grande facilidade de trabalhar com Revit, né? Além do que, por que isso? Isso vai de encontro com a parte do BIM, né? Porque no AutoCAD, quando você trabalha com 3D, por exemplo, ele trabalha com massa, né? Ele não sabe que uma porta é uma porta, mesmo que ela esteja em 3D. Ele não sabe que uma parede é uma parede. Aquilo lá é um sólido, mas ele não sabe o que é. É que nem uma planta baixa. Você vai olhar um monte de linha, você sabe que é uma planta porque tu tá batendo o olho e fala, é óbvio que é uma planta. Mas o AutoCAD não sabe. Já no Revit, o processo de BIM permite que ele saiba o que é cada um dos elementos que você está colocando lá dentro. Seja porta, janela, parede, piso, madeiramento, telhado, sei lá. Tá? Então, tudo isso é possível dentro do universo do... Então, é isso. Isso é bacana, tá? Muita gente pergunta assim, pô, tudo que eu vejo, ou a maioria das coisas que eu vejo do conceito BIM, ou até do Revit, né? Eu vejo arquitetura, eu vejo engenharia. Isso não é verdade, tá? O Revit, ou BIM, vamos colocar assim, ele é um universo que vai abraçar elétrica, mecânica, estrutura, entre outros, tá? Para você ter ideia, só para você entender um pouquinho do conceito, abrindo parênteses, né? Eu vou fazer assim, ó. Aqui embaixo, né, bem aqui embaixo da apresentação, vocês devem ter percebido que tem um QR Code ali do logo da ProWay. E esse QR Code
leva lá para o site da ProEI, onde vai mostrar o curso inicial, o curso, o fundamento, tá? A primeira parte do Revit não tem conversa, é a parte estrutural, é a parte de arquitetura para você aprender a montar o teu projeto. Daí, já na parte, tá, a gente aprende a criar uma outra coisa chamada as famílias. As famílias, para você que não conhece, é aquilo que no AutoCAD a gente chama de blocos, né? Só que aqui no Revit você pode dar valores. Por exemplo, se uma porta tem 80, você vai lá e digita 100, pá, sua porta tem 1 metro. Você vai lá e digita 70, sua porta de repente tem 70, é uma porta de banheiro, de área de serviço, ok? Então essas pequenas mudanças ficam fáceis quando você trabalha com família. Então no segundo momento a gente aprende a criar. Depois a gente trabalha com essa parte de MAP, ou seja, mecânica, elétrica e hidráulica, não necessariamente nessa ordem, né? Para você aprender a criar a tubulação certinho, a ter a tamanho de tubo, criar junta, criar T, curva, joelho, descida, etc, né? E, assim, e conexão com caixa d'água, enfim. Depois tem a parte da elétrica, né? A gente aprende lá toda a parte de elétrica residencial, tá? Então aprende a fazer lá os interruptores, conduítes, identificadores, as tabelas de disjuntores, né? Que deve te criar sozinho, inclusive, né? Gosta de simbologia, né? A gente interliga a parte de família, porque daí o aluno, não gostei dessa simbologia, legal, cara, lembra da família, então tu podes criar simbologia do jeito que tu bem entender, né? Entre outras coisas. E também tem a parte de ar-condicionado, né? Que é o M do MAP, né? Que é a parte mecânica do MAP. Então, só para vocês entenderem aí que dá para ser. E o legal, assim, retornando da parte hidráulica, né? É que ali você pode trabalhar, inclusive, com sistemas de segurança também. Quer dizer, sprinkle, a bomba de saída, direcionamento de rota de fuga, entre outras coisas, tá? Então, sim, eu digo para vocês que, inclusive, isso aqui foi uma pergunta do Eduardo... Não. William Brosio, que perguntou sobre a parte de elétrica e refrigeração, né? Ele já deixou essa pergunta, né? Eu acho que isso meio que responde sua pergunta, né, William? Então, é bem por aí, tá? Só para ficar bem claro. Eu estou vendo que está chegando perguntas, tá, pessoal? No final ali eu vou responder bonitinho, tá? Então, por que usar o Revit? A resposta praticamente é única, tá? Porque ele é mais rápido, ele é mais prático, né, que o AutoCAD. Então, quer dizer, enquanto tu tá fazendo, sei lá, uma prancha no AutoCAD, eu já fiz talvez 5, 6 no Revit. E sim, é absurda a velocidade, porque enquanto tu está fazendo a planta no Revit, ele está gerando todo o resto para mim automaticamente, tá? Entre outras coisas que eu não preciso mais esticar, sabe aquela tarefa chata? E chata mesmo, tá? Principalmente da engenharia civil e da arquitetura. Você foi lá, fez o projeto, daí tu imprimiu, né? Legal, agora eu vou ticar para ver lá quantas portas de 70, quantas portas de 80, quantas são P1, quantas são P2, quantas são P3. Agora, quanto que eu tenho de J1, J2, J3? Isso é um trabalho humano e num projeto grande, isso pode gerar problema. Como o Revit gera isso automaticamente para você, esse é um trabalho que você não tem mais. Quer dizer, na hora que você termina a última porta, o Revit vai te falar, olha, no pavimento 1 tu tem tantas portas de 70, tantas portas de 80. No pavimento 2, no pavimento 3, 4, 5, 10. Além da porta de acesso de pedestre, porta da garagem e assim vai, tá bom? Então, isso são, na verdade, alguns dos benefícios, né? Então, existem outros, mas enfim. Agora eu quero falar do decreto propriamente dito. É o decreto 10.306 de abril, final de abril, início de maio desse ano, né? Que fala assim, ó, ele estabelece a utilização do BIM na execução direta e indireta de obras e serviços de engenharia, tá? Só que se você pegar e ler esse trecho completo, ele fala sobre obras públicas. E isso tem sido um debate muito extenso, tá? Então, eu recomendo que você dê um pulo
no Google, quando você puder, e diz assim, ó, Decreto BIM 2020. Na verdade, esse papo, ele é mais antigo, tá? Esse papo de BIM e tudo, ele vem já de 2015, que ia se fazer, e prorrogou, e prorrogou, e prorrogou. Aí, em 2018, o Temer, atual presidente na época, foi lá e criou um decreto, que foi revogado no ano seguinte pelo Bolsonaro. Esse decreto, na verdade, ele foi revogado porque criou-se um outro decreto chamado Iniciativa BIM. Ou seja, se você cruzar o decreto de 2019 com esse de 2020, eles se unem, um substitui o outro. O de 2019, o que ele diz é, olha, está sendo criado uma equipe que vai tratar de Building Information Modeling no Brasil e é responsável pela implementação desse processo em todos os órgãos públicos, ou seja, prefeitura não vai mais receber arquivo em papel, não vai mais receber projeto em papel, tá? A prefeitura só vai receber projeto digital. Inclusive, já tem prefeituras que fazem isso, tá? Os bombeiros já fazem isso, inclusive. Agora, se você pensa assim, ah, não, tá tudo certo, porque eu vou continuar entregando no meu DWG, né? Esquece, tá? Os arquivos vão ser entregues em IFC, que é a extensão do BIM, tá? E se não for, você vai devolver e vai te mandar fazer de novo. Isso significa que está acontecendo um processo muito parecido com o que aconteceu lá em 2000, aproximadamente, tá? E eu vi isso acontecer. O que aconteceu? O desenhista à mão não queria mudar para CAD, né? E aí ele se viu obrigado a mudar porque as empresas não queriam mais contratar os serviços dele porque ele era mais lento. E isso vai acontecer de novo, porque as empresas não vão querer contratar o meu serviço se eu estou trabalhando em CAD, em AutoCAD, porque eu sou mais lento do que o cara que está fazendo em BIM, eu sou mais lento do que o cara que está fazendo em Revit, né? Então, eu vou ficar para trás. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que correr atrás, eu vou ter que estudar Revit, né? Ou um concorrente que seja, mas o Revit, de longe, hoje, né, em termos mundo, não tem, vou falar assim, ele não tem concorrência, porque é o programa mais usado do mundo, tá? Mas, de novo, você, se não pensou ainda sobre essa questão de, eu tenho que fazer o BIM, né? Dá um jeito e procura fazer Revit. A gente está falando isso agora para você, né? Até para você se coçar e pensar, olha, eu preciso. Aí você vai falar para mim assim, tá tudo certo, então eu não vou fazer obra pública. Talvez minha casa, minha vida, de vez em quando, que é obra pública, quero te lembrar, tá? Mas, vou trabalhar só com corporativo mesmo, então tá tudo certo. Só que não. Por quê? Porque se você se lembrar do Habite-se, o Habite-se vai para a prefeitura liberar o Habite-se para ti, você tem que entregar o projeto para ela. Se você entregar o projeto em DWG, eles vão te devolver, cara. Assim, não cai na ilusão que eles vão aceitar parte dos projetos em FC e todo o restante vai continuar do jeito que está, porque não vai. Tá? Então, é uma questão de lógica, ok? Então, isso vai acontecer e, é claro, não tem como voltar atrás. Não só isso, sempre gosto de lembrar, quanto mais projetos você faz, e o Revit te permite isso, tá? Mais dinheiro você ganha. Por quê? Porque o ímpeto de tudo, tá? E sem hipocrisia, é o quê? É ganhar dinheiro. Tá? Você faz um curso e seja ele qual for, é no ímpeto de render grana para te levantar a tua empresa. Ainda mais agora nessa época de pandemia, quando voltar tudo ao normal, e agora até tem projeto saindo, tá? Você precisa de engrenagem, né? Você precisa de fôlego. E é o fôlego que às vezes o Revit até te dá, né? Então isso é legal de influir. Mas, repito, eu recomendo que vocês deem uma olhada bem legal ali no decreto, que ali tem tudo explicadinho, tudo mastigadinho, tá? Bom, vamos lá. Agora, eu quero mostrar para vocês rapidamente isso aqui. Ó. Isso aqui é um arquivo do AutoCAD, todo mundo está vendo, né? Mas eu quero mostrar para vocês isso aqui no Revit, né? E eu vou mostrar aqui essa questão, até a cara do Revit, até para vocês entenderem melhor o que ele é, como é que ele funciona. Isso meio que vai dar uma alusão legal
legal e talvez vai responder um pouco aqui a pergunta do Eduardo. Eduardo, né, ele perguntou antes ainda, né, sobre o diferencial do Revit. Eu acho que essa próxima parte vai dar uma respondida legal. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a tela do Revit. Ei lá. Bom, acho que apareceu aí para vocês. Essa aqui é a tela do Revit, tá? Isso aqui, então, o Revit é várias áreas de trabalho. E essa área aqui, tá? Deixa eu pegar isso aqui e jogar para cá, tá? É uma área onde eu vejo só o meu térreo, tá? E aí eu tenho vistas isométricas, vistas 3D, vistas de elevação, e tem a minha prancha, que já está aqui, tá bom? Olha, está vazia. Vocês, ó, não tem nada, ok? Está vaziazinho. Então, vamos fazer minha planta, né? Porque aí você vai entender melhor sobre o que se trata, tá bom? Então, vou pegar... legal, aqui, ó. Aqui em cima, você do AutoCAD, ele tem parede, porta, janela, coluna para você fazer colunas ou pilares, né? Telhado, forro. Então tem tudo bem alusivo aqui. O que vai contra aquela ideia que várias pessoas falam assim: não faz o Revit, porque o Revit é muito difícil, né? E é mentira, não tem nada a ver. O Revit é bem tranquilo, assim, de pegar a ideia dele, tá? Então, se alguém chegou para ti e falou que o Revit é difícil, não cai nessa, não. O Revit é bem legal. Então, eu vou começar fazendo as paredes do meu projeto em CAD, tá? Então, talvez vocês não vejam ali, mas tem 745 por 660. Eu já separei ali. Então, eu vou pegar aqui, minhas paredes são de 15, tá? E eu vou pegar aqui, ó. Tá? Então já está minha parede ali, ela vai ter 295 de altura e eu vou fazer retângulo. Um retângulo que vem. Isso aqui eu já deixei preparado só por uma questão de praticidade, tá? Depois eu vou tirar. Pronto, tá certo. Só um segundo. Ok. Então tá feita ali as paredes externas, né? Feito aqui as paredes externas, eu vou fazer agora as internas, né? Então, olha, eu tenho aqui 4 metros, tá? De um lado e o restante do outro. Então, assim, ó, é bem legal porque aqui eu não vou dar muita bola, não. Eu vou fazer uma parede, por exemplo, aqui assim, ó. Ok? E diferente do AutoCAD, olha que legal. Eu não preciso da trim, ó. Ele já fez ali a união das paredes. Então, é bem legal, tá? Então, aí eu clico nessa parede e vou falar para o Revit o seguinte: olha, essa medida interna aqui, na verdade, é 400, que é a medida que eu tenho lá no CAD. Não era 400, era 200, né? Não, era 400 mesmo. Lembrando que se fosse no AutoCAD, eu teria que dar um stretch. Lembra do stretch? Pois é. Então, só para você entender aí que eu já tenho uma facilidade aqui, né? Então, agora eu tenho uma outra parede que é 3,5, tá? Aqui assim. Então, eu vou fazer aqui, ó, 350, né? E tem uma outra aqui a 120. Então, aqui. Pronto. Ó, e aqui eu vou falar que é 120. Ele falou que sobrou 160, então tá tudo certo. 160 mesmo. Ok? Então, fechou. Tá? Então, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer agora é tirar essa parede aqui, né? Então, eu posso vir aqui e falar para o Revit o seguinte: ó, essa parede que eu construí, eu vou fatiar ela aqui e vou fatiar aqui, por exemplo. Poderia dar um trim, mas tudo bem, agora já era. E tá tudo certo. Pronto. Né? Vou fazer só aqui uma coisa aqui e aqui também. Pronto. Tudo certo. Observe, então, que em termos de parede, deixa eu só tirar isso aqui que está me incomodando, agora sim. Tá? Isso, pronto. Então, observe que em termos de parede eu acabei. Aí eu preciso tratar de portas e janelas, né? Então, eu tenho uma porta de entrada aqui,
eu tenho... E tenho mais 2 acessos só. Tem uma porta de entrada aqui, um acesso de 80 aqui e um de 70 aqui, né? Então, ó, porta de acesso 80, né, que é aqui. Então, no AutoCAD eu teria que dar um mirror. No Revit, a sacada é só dar uma batidinha no botão aí, ele já inverteu, ó. Facinho, facinho. E agora só preciso fazer mais uma porta. Então, eu venho aqui, falo que é 70, volto aqui e espere só aqui, pronto. E pronto, tá aí. Já fiz todas as aberturas, está tudo certo. Agora as janelas, 160 por 120, né? Aqui, aqui, ali. Então, 160 por 120, 160 por 120. Beleza, então vamos lá. Janela. Vou pegar aquela ali mesmo, vai. Então, aqui, ó. Ele meio que já tenta pegar o centro para mim, tá vendo? Então, já peguei aqui. Ó. Aqui também ali. Então aqui, ó. Tá tudo certo. E aqui também eu pego o centro aqui. Já pegou. Pronto. E aí eu tenho 2 janelas aqui, ó, que são de 60. Então, eu vou voltar no comando janela, e aqui eu vou pegar 60 por 60. Eu tenho uma janela aqui, que eu esqueci de mudar a altura, inclusive. Só um minuto aqui, o peitoril dela. Pronto. Agora sim. E uma outra janelinha, que vai ter o peitoril dela aqui assim, 10 centímetros, ótimo. E aqui ela ficou errada, vou inverter ela, pronto, tudo certo. Bom, perceberam a facilidade para inverter as coisas e até para criar a minha planta propriamente dita? Não foi muito mistério não, tá? Foi relativamente simples chegar nesse resultado aqui, em termos de planta, tá? Não foi mistério da natureza, né? E aí, precisava criar, suponhamos que você precisasse criar os eixos, né? Então, eu peguei criar os eixos aqui, ó. Que esse aqui é um, né? Aqui. E aqui é o 3. E beleza. Aí aqui é opa. Aqui. Eu vou criar tudo aqui como estudo estrutural, tá? Só para ficar bem legal aqui. P. Aqui. E falta só essa aqui. Beleza. Olha aí, ó. Já criei o acabamento. Bom, se fosse para eu fazer um projeto construtivo, né, e fosse considerar vigas baldrame, eu fosse considerar as caixas de concreto e tudo, né? Aí eu não poderia fazer o que eu vou fazer agora, tá? No caso, eu teria que fazer viga por viga aqui embaixo, né? Teria que fazer a caixa. Então aqui eu só vou trabalhar com piso acabamento, tá? Então pode ver que o piso é o mesmo no projeto inteiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar piso aqui, ó, porcelanato, né? Eu vou pegar aqui retângulo e vou falar que eu quero criar um piso, ó, em toda a extensão do meu projeto, ok? Ó, aqui, ó. Olha lá que legal, ok? E esse piso tá ok? Tá ok. Vou dar aqui aceitar. Vamos ver lá no meu projeto, né? Olha aí meu projeto, ó. Já tem o piso lá. Isso é piso mesmo, tá? Então isso aqui vai ficar mais claro para você daqui a pouco. Bom, eu quero, agora que eu tenho isso aqui, eu quero começar a humanizar o meu projeto, tá? Humanizar o meu projeto é o seguinte, deixa eu voltar com isso aqui para cá, só um pouquinho, isso aqui, pronto, já me ajuda bastante. Ok, então, ó,
humanizar o projeto, eu vou colocar tudo não, tá? Mas eu vou colocar a maioria das coisas aqui, tá? Então, sei lá, sofá, aqui, né? Olha lá, aí eu vou colocar ele aqui assim, daí eu vou colocar, não vou fazer bonitinho por enquanto não, porque eu só quero mostrar para vocês o princípio de funcionamento, tá? Aqui tem uma estante, então o que a gente vai fazer, né? A gente vem aqui, nós queremos uma estante. Olha lá aí. E nós vamos fazer isso aqui. Pronto. E legal. Tá aí na estante. Agora eu quero uma mesa de centro. Então, mesa. Mesa de centro. Sei lá, que é assim. Quero um tapete. Que eu poderia ter colocado antes, mas tá tudo certo. Que é assim. Nota que eu não tô dando bola para a altura, tá? Eu tô colocando lá e tá tudo certo, ok? Bom, tem uma poltrona também, se eu não me engano, aqui. Poltrona, tá ela aí. Tá? Colocar ela aqui assim, daí eu vou pegar ela agora, já vou fazer isso aqui, ó. E vou colocar ela mais ou menos aqui, vai, um pouco para cima, talvez. Pronto, isso aí. Um vaso. Opa! Vaso de flores. Opa! Um vaso, isso. Aqui, então esse vaso vai ficar assim, mais ou menos. Depois dá para mover, não tem problema. Tem um outro vaso que eu quero, que é esse, que vai ficar com uns 30. Opa! Assim. Aqui assim. Ótimo. Tem uma outra mesa que eu quero. Mesa. Essa mesa aqui eu já vou colocar ela mais ou menos aqui. Legal. Isso. Ótimo. E assim sucessivamente, tá? Eu vou colocar tudo para não demorar tanto, tá? Mas, opa. Sei lá, vou pegar aqui mesmo do não. Gabinete. Este. Então, beleza, né? Vou pegar aqui uma geladeira, colocar por aqui assim. Eu acredito, né, que vocês se ligaram aí na facilidade realmente de trabalhar aqui com Revit, né? Porque daí eu venho aqui, agora eu quero uma cama, né? Uma cama. Pronto. Né? Tá aí. Quero um guarda-roupa. Né? E aí agora só falta uma coisa aqui que eu esqueci, realmente esqueci, que é isso aqui, ó. Que é assim, mais ou menos. Pronto. Tem uns talheres ali, mas não vou dar bola, não. Quero agora o gabinete do banheiro. Ó. Tá aqui. Quero um vaso. Opa! Quero um vaso. Tá aí. Chuveiro, né? Vou colocar uma elevação diferente aqui só para vocês conseguirem ver, tá? Na prática, eu faria de uma outra forma, mas tá aí. Beleza, então é mais ou menos isso, né? E daí eu faria os dimensionamentos. E o legal do Revit
em termos de dimensionamento, é o seguinte. Deixa eu só ver se eu fiz uma coisa aqui. Ok. Então lá eu falo para ele assim, ó, eu quero a minha parede inteira, eu quero que você considere as aberturas, eu quero as larguras, as paredes, e ok, beleza. Aí eu faço aqui, ó. Olha lá, ó. Ó. Né? Não menos que isso, pensa assim, ó, se eu precisasse no AutoCAD calcular as áreas, né? Eu preciso da área desse ambiente, desse cara, desse cara, desse cara. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer um retângulo, aí eu comando área, aí opção object, e daí pego o valor, divido por 10.000, comando texto, né? E dá para fazer, mas eu vou perder um tempo porque eu vou ter que fazer isso repetidas vezes. E o legal aqui do Revit é que eu tenho um comando, tá? Que é o seguinte, ó. Ele já colocou para mim, em cada um dos cômodos, a metragem deles. Tá? Vou até jogar isso aqui para cá, ó. E aí vou falar para o Revit que isso aqui, por exemplo, é meu quarto, né? Aqui o WC, ó. Aqui é a sala, né? Sala de estar. Opa. Aí o Revit tem uma sacada que é a seguinte, ó, aqui na verdade é circulação, então eu não posso considerar aqui, né? E aí, beleza, então já separou. Aqui para baixo, na verdade, é cozinha, né? Então deixa eu cancelar isso aqui, porque eu fiz uma linha errada aqui, pronto. Aqui de novo, daí eu vim aqui, ó. E vou falar que ele vai separar até aqui. Pronto. Essa mensagem aqui é só uma mensagem de alerta, tá? Não foi erro, não. Só precisa achar, deu erro, não deu erro, não. Daí eu vou falar para ele assim, ó, quero identificar. Quero ambiente de novo. Vou falar para ele aqui, ó. Aqui vai ser circulação, por exemplo, e aqui vai ser minha cozinha, né? Ó, cozinha, né? E aqui vai ser circulação, ó. E, meio que eu já tenho projeto executivo, certo? O que você não viu foi isso aqui, ó. Tudo que eu fiz quando eu estou montando minha planta baixa, né? É que a partir disso ele gerou isso aqui, ó. Elevações aqui, ó. Sul, né? Ó, minha fachada da frente, ó, os lados, atrás, ó, todas as fachadas. E também gerou, olha só que bacana. Aqui. É que ele resolveu fazer o autosave agora. Assim, ó, enquanto ele está ali, tá? Só para deixar bem claro, a grande sacada do que é essa parte da criação, tá? Mas olha ali, ó, ele já abriu. Então, tudo aquilo que eu fiz como planta, ele já gerou como 3D. A versão do Revit que eu estou trabalhando é a 2021, tá? Então, na 2021, ele tem um modo realista que ele fica mais legal de conseguir visualizar as coisas, tá? Em termos de materiais, iluminação, reflexão dos vidros, né? Pode ver que, inclusive, se eu estou fazendo uma parede, eu não falei com vocês na hora, mas, ele me permite, cara, fazer, quer ver, ó, na parte do térreo aqui, ó. Imagina que você está criando uma parede, um muro de contenção, né? Então, eu não vou mostrar aqui agora, mas a partir dessa versão 2021, ele me permite fazer muro inclinado, né? Então, não preciso mais trabalhar com massa,
né? Uma outra ferramenta que é modelar no local para fazer esse tipo de coisa. Então, a partir de 2021 até ficou fácil. E o legal da ProE é que ela sempre trabalha com a última versão, né? Então, na hora de ensinar as coisas e tudo. Aí eu queria agora, além de mostrar o 3D e as vistas que vocês acabaram de ver, né? Eu queria mostrar para você de novo aquela prancha que eu abri antes, que está aqui, ó. Opa, não, é de cima. Essa aqui, ó. Desculpa. Ah, tá aí. Só ficou algumas coisas fora aqui, ó. Deixa eu jogar aqui para cima. Tá aí. Então, olha só, aqui é só uma questão de arranjo, tá? Isso aqui é tranquilo, porque na verdade ele só está replicando o que está aqui, ó. Então, se eu pego aqui, tá muito alto, né? É claro, eu teria que criar o telhado, a laje, mas eu não vou me ater isso aqui não, porque é tão fácil quanto, tá? Então, é bem rápido, inclusive, também. Então, não é um grande mistério. Então, eu vou descer isso aqui, ó. Aqui já está ok. Acho que aqui também já está, beleza. Então, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. E olha lá, já mudou. Então, isso aqui eu desço um pouquinho, ó. Talvez eu vou fazendo assim, ó. Olha só que bacana. Olha aí. Tá? E ele já gerou não somente os isométricos, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês. Olha lá. Ele já gerou a minha lista de materiais aqui, tá? Ele já me falou quantas portas, quantas janelas, né? Ó, e inclusive a minha lista de materiais, tá? Então eu já sei, por exemplo, quanto de tijolo de 14, se eu fizesse de 19, ele falaria. Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um muro idiota aqui, vai. Fazer aqui assim, ó, de 19, tá? Aqui, ó, 19, 19, 19. Sem revestimento aqui. Esse muro vai ter 3 metros, muro bem alto. É isso aí. Oi? O que eu fiz de errado aqui? Deixa eu ver no 3D. Base no terra, tá tudo certo. Tá, é por causa da viewport, ok. Mas enfim, eu vou ficar aqui no terra, ele só não vai aparecer, mas, olha aqui, ó. Ele já foi considerado na minha tabela, tá? Então, na prática, o que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, tá? É essa gama de informações. Quer dizer, se você tivesse que fazer um projeto executivo no AutoCAD, que fosse esse, tá? Com essa complexidade de fazer os 4 isométricos, vista, corte de detalhe, cara, tu ia demorar muito mais tempo no AutoCAD, considerando a lista de materiais também. Outra, se o seu cliente chegasse para ti e falasse assim, poxa, essa porta aqui não tá legal, eu precisava que essa porta, na verdade, fosse aqui. Pô, no AutoCAD você tem que mudar essa vista, a vista sul, né? Aí teria que mudar esse isométrico, esse aqui talvez a pontinha aqui para jogar para lá, mas teria que mudar também, e esse aqui também, né? O legal aqui, ó, aqui olha só que bacana, ó, vamos fazer esse processo, tá? Eu vou deletar essa porta de 80, tá? Deletei. Essa geladeira vem para o cantinho, isso aqui vem para cá, e eu vou fazer outra porta de 80 aqui. Opa, essa janela também tem que mover. Essa janela vem, sei lá, para cá. Vou fazer aleatório aqui, tá? Beleza. 80. Ótimo. 10 centímetros da boneca ali. Ótimo. Vamos ver nossa prancha. Puxa vida, olha só. Já mudou a direção da minha porta, tá tudo certo. Inclusive aqui. Tá? Então, eu não estou preocupado mais se meu cliente vai me perguntar alguma coisa, se ele não vai, enfim, tá? É muito rápido para fazer um retrabalho aqui no Revit. E não é porque eu estou falando, eu fiz questão de mostrar o projeto em execução para vocês, tá? Justamente para você entender o que funciona e como funciona, até bem simples e bem rápido. E não importa se você trabalha com elementos de construção, como da parte de arquitetura, ou até da parte de estrutura,
ou a parte da elétrica, ou a parte da hidráulica, não importa, tá? A facilidade e a praticidade é a mesma. Então, eu acho que as pessoas que vieram antes do evento, que essas eu queria estar respondendo durante o evento, né? Eu até queria que tivessem vindo mais, mas agora parece que vieram outros, enfim. Mas acho que ficou bem claro a informação, né? Então, é mais ou menos por aí a ideia. Tá bom? Muito bem. Deixa eu voltar para o meu PowerPoint, que eu acho que vocês entenderam os quês e porquês do Revit aqui, né? Tá bom. Então, aqui. Está compartilhada minha tela do PowerPoint de novo. Bom, agora que essa tela está compartilhada, deixa eu ver aqui, então, né? Que perguntas que vieram para conseguir responder aqui para vocês. Eu sei que vieram, tá? Só. E Não, até eu vou pedir posso te ajuda do meu ajudar aqui amigo nisso aqui. Ranieri para isso. Renan? Oi? Eu vou lendo aqui as perguntas. Se mais alguém quiser ir fazendo, daí só se foca na responder. Pode ser assim? Maravilha, manda Tá ver. bom. O Rafael fez uma pergunta assim: Renan, como seria a aplicação disso para engenharia elétrica? Normalmente recebemos arquivos prontos e elétrica industrial com Revit. É que assim, ó, a parte de elétrica industrial, a grande sacada é que você tem que pensar é que o Revit trabalha muito bem com a parte de bandejamento, a parte de fixação de estrutura, ele trabalha muito bem com a parte de eletroduto, condulete, conduíte. Ah, eu preciso alterar um eletroduto, vai. Então, na elétrica, às vezes você tem que ir lá fazer dimensionamento de cabos e tem que mudar, cara, às vezes tag por tag lá no caminho. E se você trabalha direitinho com Revit, se lá no começo tu falar assim para ele, pô, a numeração desse cabo saiu, ele vai entender que em todo o caminho aquele cabo não existe mais, né? Então, mas o bem na verdade tá, é que para a parte industrial, o Revit ainda, tanto elétrica quanto mecânica, ele ainda tem muito a avançar. Por exemplo, a parte, perdoa, a parte de diagramas, né? Ainda tu tem que mexer com dínamo para fazer o diagrama certinho, seja unifilar, trifilar, diagrama de a parte de mecânica de pneumática, hidráulica, né? Mas fora isso, eu digo para você que o Revit lida muito bem com a parte de tanto elétrica quanto mecânica industrial, sim, né? Se o Ranieri também quiser dar um black, o Ranieri está ali em silêncio, né? Tava espirrando aqui, espero que Covid não passe pela videoconferência. Mas manda. Deixa eu compartilhar que essa é a minha área. Eu trabalhei em três escritórios de projeto industrial, um deles de elétrica, justamente. E não é que o Revit não dê conta, ele já está preparado para fazer qualquer tipo de projeto. Pelo menos na minha opinião, né? Já está preparado para fazer qualquer tipo de projeto, só que existem algumas disciplinas que elas carecem ainda de biblioteca, né? Vamos dizer assim, quando tu começou a trabalhar com AutoCAD lá nos anos 80 ou sei lá no começo do CAD, né? Não existia template, não existia arquivo que teria todos os layers configurados, espessuras de pena, blocos, né, um bloquinho do sofá e tudo mais. Então, hoje para o Revit a gente já tem isso muito bem formulado para arquitetura, para hidráulica e Mas para elétrica e mecânica é projeto meio preventivo. chatinho, né? Aí, para projeto mecânico e elétrico, o que se precisa é que os escritórios tenham consciência de que eles precisam despender um tempo para que se faça essas bibliotecas, para que se configure. Existem, por exemplo, o Renan comentou ali do quadro de cargas, né? Existem certas particularidades ali no meio que realmente não se dá para fazer com as funções do Revit, mas no mínimo se dá para fazer como se fazia num Do CAD. AutoCAD, né? Na forma manual. Então, ainda assim, é melhor do que se tu ter só AutoCAD ali sem todo o resto das automatizações. Então, eu acredito que esse está sendo a grande dificuldade das empresas de projeto industrial.
é ter essas bibliotecas, porque industrial justamente ele é muito vasto, né? No residencial, num prédio, tu vai ter que configurar tuas luminárias, os pontos de interruptor e tomada e fechou. Já industrial, tu tem trafo, tu tem gerador, tu tem Tu N tem um coisas maquinário ali que que você tu nunca ouviu precisa ter. falar, né, cara? Oi? Às vezes tu tem maquinário que tu nunca ouviu falar. Isso, exatamente. Muitas empresas que fabricam esses maquinários, elas já estão disponibilizando, né? Tipo, WEG, não sei se é a WEG, mas tipo, Schneider, ela tem uma série de itens da biblioteca dela. Então, a gente já está num ponto que se tu trabalha com projeto elétrico industrial, por exemplo, eu preciso lá de um gerador da WEG. Tu não vai ter, talvez, o gerador da WEG porque ninguém modelou, mas tu pode ir numa biblioteca do exterior baixar um gerador com uma aparência similar ou com uma potência similar que alguma outra empresa modelou, né? Despendeu esse tempo para modelar e pode incorporar na tua biblioteca. A dificuldade é que a gente precisa de um profissional assim dentro do escritório que não esteja só projetando, e que ele esteja disponível para satisfazer as necessidades dos projetistas quando eles precisarem, porque um projetista ele não vai parar de fazer um projeto para procurar bloquinho na internet, né? Sendo que a gente sabe que no projeto industrial a gente tem prazos muito pequenos, muito curtos, então é isso que se precisa de um profissional nessas empresas de projeto industrial grande, de um profissional que se encarregue dessa implantação, dessas modelagens, digamos assim, né? Então, isso tem que ser passado. Eu tenho até um documento aqui que eu fiz para uma apresentação há algum tempo atrás que fala sobre isso. Eu posso compartilhar depois ali no chat, ou até a Nayara, alguém da ProWay aí pode estar encaminhando para o pessoal, que é bem interessante para essas pessoas que estão buscando implantar, né? Principalmente Sim, depois do industrial. evento, a gente vai estar mandando até essa apresentação aqui, está sendo gravada para todos, se alguém quiser assistir e tal, a gente pode mandar isso Uhum, junto, não tem problema, tá? uhum. Eu vi que o Rafael Kim, ele fez uma pergunta ali que eu já posso até pegar o gancho, né? Sim, Do Proelétrica e do QI elétrico, quais seriam as vantagens? Bom, se tu tiver um projeto padrão, tipo uma caixa, né, uma casinha quadrada, os Proelétrica e QI elétrico, esses softwares da Auto QI e tudo mais, eles vão ser muito melhores, porque eles já têm a biblioteca pronta, né? Muito melhores no sentido assim de custo-benefício, no sentido de pô, tu tem que fazer todo um treinamento, então eles são muito simples para entregar uma coisa básica. Mas quando tu parte para algo um pouquinho mais detalhado, tipo Complexo. um residencial, um pouquinho mais complexo, ou até mesmo industrial, esses softwares não conseguem atender, porque eles fazem É verdade. as coisas mais retas, eles não conseguem desviar direito de alguns obstáculos na tua infraestrutura e por esse caminho. Eu sou sincero a dizer que assim, eu preferiria, se eu tivesse ainda buscando esse caminho, se eu tivesse no início, como alguns aqui que estão ouvindo estão, eu investiria direto no Revit, porque ele é universal no globo terrestre, né? Ele é um software que ele está em desenvolvimento para uma empresa de muita solidez e ele tem uma comunicação extraordinária com vários tipos de outros softwares. Se tu se prender muito ao QI elétrica, não quero citar a empresa, desculpem, tem outras empresas que detêm softwares assim que também entregam alguma coisa em BIM, mas eles são para coisas mais básicas, né? Para o rapidinho, para o corriqueiro. Então, essa é a ideia, basicamente, da comparação entre o Revit e esses outros softwares. Na sequência, as perguntas, não sei se o Renan tem algo a Não, é adicionar com só antes relação a falar essas deixa, assim, né? informações. antes Eu deixa eu só concordo fazer com a parte, eu concordo com a uma parte da parte das bibliotecas, né? Mas eu acho que o Revit ele tem muito a melhorar também em termos de ferramentas para isso. E eu vou falar porque, de novo, eu vou voltar na parte dos diagramas, né? Eu tenho um diagrama unifilar, tenho um diagrama multifilar. Isso hoje depende de um processo chamado Dynamo dentro do Revit. Ele não faz isso sozinho,
né? A não ser que ele passou a fazer isso a partir dessa nova versão. Mas a própria Autodesk, isso nós temos... a cada 15 dias a gente tem uma reunião com o pessoal da Autodesk, né? Online, claro, porque, por causa da distância, né? E a gente pede, né? Que isso seja implementado, isso seja colocado, né? Direto no Revit, sem precisar usar essa ferramenta externa. E eles falam, não, a gente vai colocar até para não precisar mais depender de programas externos às vezes, porque o Revit ele ainda é um pouco falho nisso, né? Mas na hora de gerar os quadros ele é bem interessante. Mas, de novo, reitero, a partir do momento que você vai lá, usa o Dino, bonitinho, implementa dentro do Revit, ele vai gerar numa boa, né? Então, isso, agregado com o que o Ranieri falou, né? De não ter ainda todas as bibliotecas, porque, em termos de Brasil também, o Revit está engatinhando, tá? O Revit, ele tem muitas empresas que trabalham, mas a partir do ano que vem vai dar um boom, assim. Então, é só essa questão. Enfim. Renan, deixa eu só fazer a gente não pular aqui uma pergunta que o Fabrício colocou, tá? Fabrício José Barbosa, ele tem ainda, para ele ainda, tipo, né, só para deixar mais clara essa questão do decreto aqui, tá? Certo. Ele coloca assim, boa noite, não há dúvida que o BIM já é a metodologia consolidada, né? No entanto, não encontrei de forma explícita no decreto 10.306/2020 a obrigação de prazo para as prefeituras passarem a exigir projetos sem IFC. Haja vista que é necessário que haja softwares, ao menos como Revit LT, ou similar para leituras dos arquivos. Sou técnico e totalmente ciente da necessidade de amparo legal para obrigar politicamente a adoção do software BIM. Né? Então, ele só consegue explicar um pouco essa questão, onde diz essa questão da obrigatoriedade, focar um pouco mais nessa questão aqui para que todos tenham ciência? É que assim, Fabrício, né? Fabrício, o decreto, ele diz assim, ó, todos os projetos, né, vão, no geral, né? Eu vou até abrir ele aqui para isso ficar bem sucinto, tá? Só um segundo, por Enquanto gentileza. tu abre, só vou pegar o gancho. E aí, Fabrício, Pode tudo falar. bem? O Fabrício trabalhou comigo na prefeitura de Indaial. O Renan vai saber explicar bem certinho sobre a legalidade, é o que ele está apresentando, né? Eu só acredito que quanto à licença, assim, de adquirir Revit e tudo mais, as prefeituras elas não vão ter essa obrigatoriedade, porque o Revit e os softwares BIM eles exportam os arquivos em como é que eu posso dizer, formatos universais, né? Que tu pode abrir com outros softwares gratuitos. Além disso, também, pelo que se vê no exterior, tem nos Estados Unidos já se usa há muito tempo, a correção diretamente em cima do PDF. Para isso, eles usam um software chamado Bluebeam, e daí eles recebem o PDF na prefeitura e eles conseguem gravar revisões e gravar comentários em cima do PDF de uma forma, claro que no PDF Creator ou tem algum PDF aí que já dá para fazer isso, mas nesse Bluebeam tem uma forma mais organizacional, que eles já emitem um e-mail com tuas correções nesse sentido. E daí se utilizaria esse modelo genérico que o Revit, esse modelo universal que o Revit exporta, que seria talvez um IFC, por exemplo, se utilizaria para fazer o auxílio da correção no 3D ou até comentários também, né? Isso é o que eu tenho visto por aí. E aí o Renan pode complementar com essa parte da legalidade também do documento em si, né? No artigo 2º, tá? Ele fala, a princípio, as instituições que vão ter que usar, sendo elas o Ministério da Defesa, tem que aceitar, que estão envolvidas no Ministério da Defesa, Infraestrutura, Aviação Civil, o DENIT e os órgãos de entidade da administração pública federal não referidos no caput, ou seja, no documento, poderão adotar as ações de implementação do BIM nos termos dispostos desse decreto, independente da finalidade do uso do BIM, prevista nesse decreto em quaisquer fases do artigo 4, onde diz, e aí eu vou para lá,
a partir do dia 1º de janeiro de 2021, o BIM deverá ser utilizado no desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia referentes a construções novas, ampliações e reabilitações. Ele não fala, o BIM poderá se usar, ele fala deverá, tá? Então, assim, não tem, tá? De novo, você pode verificar o documento de novo, tá? Mas só de esse parágrafo aqui, você vai ver que não tem muito como argumentar. Fica e é um decreto, né? Então, só para ficar bem claro. Roda sim, tá, William? Tem o AutoCAD e o Revit para o Linux, porque na verdade só que aí ele é para o macOS, né? O arquivo do macOS geralmente ele roda, mas ele é bem chatinho, tá? Não sei se o Ranieri também já teve experiência, mas eu tive Só experiência com ainda. os dois e é Aham. bem chato de usar. Pegando ainda o gancho ali do Fabrício, só para complementar, Fabrício, o que eu recomendaria? Que eu acho que uma coisa que é para ontem já é a questão de vocês corrigirem o PDF. Isso não precisaria necessariamente a pessoa mexer em BIM, né? Tu recebe o PDF criado pelo AutoCAD, né? Isso por que eu digo que é para ontem? Porque os bombeiros já estão correndo atrás disso para se universalizar, né, aqui em Santa Catarina, e algumas prefeituras. Em Balneário, eu não sei se já entrou em vigor, mas eles já lançaram que, não sei se ainda esse ano, mês que vem, eles vão ter esse tipo de correção, eliminar completamente o papel. Toda correção pelo PDF, né? Então, tu receberia o PDF na prefeitura e emitiria lá um documento com base no que tu vê no PDF, né? Isso já é uma realidade, assim, não sei se tu vai ter base legal, mas tu pode, pelo menos, criar algum documento comunicando que tem várias outras prefeituras já que estão fazendo isso, Estão né? fazendo isso. E aí, depois que vocês tiverem esse formato implantado, talvez vocês começam a desenvolver isso de uma forma que se encaixe para o BIM também, para o pessoal mandar os arquivos em 3D, para vocês fazerem passeio virtual, visualizarem a obra por inteiro, né, como um todo. Bom, Aí, quer mais uma? Desculpa, Ranieri, interrompi. uhum. Não, Ah. eu ia só pegar outra pergunta William, mas pode, William? ele Não, falou que ele, o tem como William, trabalhar com sobre a layers, questão do né? Linux, né? Que o Renan já respondeu, né? E o Fabrício Tá. complementou, sim, bombeiros já não aceitam mais impresso, né? Uhum. Alguém Mas o mais William gostaria de fazer perguntou mais sobre a alguma questão outra? dos layers aqui, né? Essa não foi respondida? Como trabalhar com Não. layers, elétrica e É que, na, ar-condicionado no é que, na Revit? verdade, o Revit já separa isso sozinho, tá, William? O Revit já sabe o que é elétrica, o que é mecânico, o que é hidráulica. Então, é diferente do AutoCAD, que tu vai lá, cria um layer e joga o objeto dentro daquele layer. O Revit não. O Revit, na hora que tu cria um bandejamento, ele sabe que aquilo é uma bandeja. Quando tu cria um duto pneumático, um duto hidráulico, ele sabe que aquilo é um duto hidráulico. Quando tu cria um motor, ele sabe que aquilo é um motor. Então, só para você entender, tem um comandinho dentro do Revit que a gente chama de VG, que é visibilidade sobre função de gráficos, tá? Que lá dentro tu controla bonitinho, né? O que tu quer que apareça, que não apareça, né? As coisas que tu precisa determinar cor de linha, espessura. Então, o Revit ele é bem completinho com relação a Isso isso aí. é uma das coisas que eu mais gosto no Revit, na verdade, porque isso aí que o Renan falou são as categorias, ou seja, tu não precisa ter, quando tu está desenhando uma porta, colocar lá no layer porta, né? Ela já é da categoria porta, Ela é são as porta. categorias, mas existe ainda um recurso muito melhor, principalmente para projeto industrial, alguém falou de industrial ali, que é o agrupamento por worksets, que quando tu trabalha em equipe, ele é fundamental para Fundamental. tu trabalhar, que tu pode ter duas pessoas trabalhando no mesmo arquivo, tu faz lá um workset de hidráulica e outro de elétrica, as duas pessoas vão em tempo real trabalhando, o meu colega botou uma luminária, eu já vou ver ela na minha tela também, para ver se ela vai interferir com alguma tubulação, por exemplo. Né? Então, os worksets eu acho que seria mais parecido com os layers de CAD do que as categorias, mas os dois têm o mesmo propósito, assim, né?
Na verdade, só pegando um gancho em ti, né, Ranieri? Worksets, na verdade, eles têm esse propósito, sim, né? Mas é que a gente até deixou de falar que um dos conceitos do BIM é a parte de compartilhamento do trabalho, né? O Ranieri pegou, ele começou a falar ali, onde aquela questão de, eu estou trabalhando com elétrica, eu preciso passar um eletroduto ali, e o cara da civil está passando ali uma viga, e vou jogar a viga um pouquinho para lá. Só que aí na hora da entrega do projeto, você está em CAD e ele esqueceu de falar para o cara da civil, o que vai acontecer? Vão vir 2 projetos diferentes. A parte de trabalhar várias pessoas ao mesmo tempo dentro do projeto, e essa sacada é muito legal, é o seguinte: se eu mover essa viga no meu projeto, você, onde estiver no mundo, vai ver que essa viga foi mexida, entendeu? E aí você pode... O que está acontecendo? Ou ainda, se você trabalha com o conceito de worksets que o Ranieri falou ali, às vezes você nem consegue mexer essa viga, porque esse workset é meu. Tá? É como se fosse um layer, tá? É como se fosse um layer que é meu e você não consegue trabalhar em cima dele. Tá? Só para você ter uma visão legal do que é isso. O BIM também engloba essa parte de compartilhamento de trabalho de várias pessoas, até 16 pessoas em cima do projeto ao mesmo tempo. Então tá, gente, mais alguma pergunta que gostariam de colocar? O Rafael está perguntando sobre instalações elétricas, se o Revit e o Arc têm aplicações semelhantes. Tem sim, Rafael. Os dois são bem parecidos, tá? Tem, claro, os dois têm prós e contras, mas em termos de instalações eles são bem similares, assim. Uhum. Então, pessoal, assim, ó, mais perguntas que vocês tiverem, né? Vocês têm o WhatsApp da ProEm, tá? Fiquem à vontade, total, né? Que é o 4733223344, ao qual eu fiz contato com todos vocês, mandei o link e tudo mais, tá? Então, para perguntar ali, não sei se amanhã, tá? Mas se não, mais breve que a gente puder, a gente manda ali o link desse evento, né? A gente vai postar ali no link fechado no YouTube, para que vocês assistam, né? Se desejarem compartilhar com colegas de trabalho, também fiquem à vontade. E como eu prometi ali no início do evento, né? Antes, mais uma coisinha ainda. O Gustavo, que é nosso aluno, ele queria estar nesse evento, até a gente havia anunciado ele, né? E ele até me ligou, né, alguns dias atrás e disse, acabei pegando uma viagem, né? Que época, né? Mas de um projeto, teve que ir para São Paulo e bem nesse horário ele ia estar em trânsito, né? Então, não, mas eu acho que eu vou conseguir chegar e tal. E eu contatei ele não conseguiu, mas ele gravou um vídeo, tá? Eu queria compartilhar aqui com vocês, é bem rapidinho, para que vejam aqui, né, a experiência dele dentro da empresa dele, né, depois que ele implantou o Revit lá, tá? Chamada Neoplan. A gente trabalha numa área para projetos industriais. Deu certo? Eu me chamo Gustavo, trabalho retângulo no meio da tela, mas foi. A gente trabalha numa área mais voltada para projetos industriais. Nós já utilizávamos softwares BIM, também da Autodesk, porém sempre ficou aquela questão de entregar um projeto metade em BIM e outra metade 2D, padrão antigo. Porém, hoje em dia, independentemente de onde tu vá, os projetos estão todos eles em BIM, na plataforma BIM, no Revit. E o Revit na nossa empresa, ela deu uma certa liberdade para nós. Agora nós conseguimos entregar projetos totalmente em 3D, na plataforma BIM, plantas de pisos, plantas de fluentes, aquele negócio de precisar ficar gerando cortes. Cada vez que vi uma implantação, alguma coisa, nós tínhamos que ficar adivinhando o corte, ou fazendo o corte na mão. Hoje a gente só pega o Revit, vai lá, ajeita, só endireitou o corte está pronto, está feito. E a facilidade dele dentro da empresa fez com que o tempo de trabalho, e às vezes até a questão de retrabalho, que é o que mais ocupa espaço hoje, ocupa tempo nas empresas hoje, foi reduzido ao máximo. Enfim, eu acho tão legal esse depoimento que ele fez, então acho que valia a pena realmente compartilhar aqui, né? A experiência de um aluno que fez bastante treinamentos aqui com a gente. Eu fui olhar o histórico dele desde
2012, 2013, fez outros, né, softwares, até que ano passado ele fez toda a formação. Valeu, obrigada, boa noite a todos. Valeu, igualmente. Valeu.